Primeiramente, assim, eu vi seu background, né, no LinkedIn e tal. Eu queria saber quem é Flávio hoje, para nossa audiência conhecer mais e entender um pouquinho mais quem é o Flávio França. E ele é CEO, não é? Se apresenta aí, Flávio. Tá bom. Bom, eu sou empreendedor, sempre tive envolvido com empreendedorismo desde muito tempo. Tenho uma formação na área de tecnologia, sou bacharel em ciência da computação pela UFRJ, depois fiz mestrado em sistemas de informação, mas eu sempre tive vinculado com empreendedorismo de alguma forma, sempre quis empreender, né? Até desde muito jovem eu tinha. é, eu gostava muito de. Eu tinha um hobby que era desenhar, né? E aí Caramba. fiz um, eu fiz um curso de história em quadrinhos, de desenho em quadrinhos, e eu resolvi fazer uma revista. Isso com 15 anos de idade. Eu resolvi fazer uma Caramba. revista e resolvi tentar negociar com editoras para vender minha revista de história em quadrinhos para editoras. Então, essa foi a Caramba. minha pouca gente sabe disso. Essa foi a minha primeira iniciativa empreendedora, né? Eu sempre tive muito ligado com essa coisa de empreendedorismo. Na faculdade eu participei de empresa júnior, o que eu vi uma oportunidade de eu exercitar e aprender de fato sobre como abrir uma empresa, sobre como gerenciar, como lidar com clientes e etc. E eu participei durante 3 anos do movimento de empresa júnior, cheguei a ser coordenador do núcleo da UFRJ de empresas juniores, fui coordenador de TI da Brasil Júnior, que é a Confederação Nacional. Enfim, então eu acabei me destacando bastante nesse mundo de empresa júnior e com isso aprendi muito sobre empreendedorismo e comecei a construir um network, né, uma rede de relacionamento interessante. Ah, sim. Eu trabalhei em algumas grandes empresas, trabalhei na Accenture, trabalhei nos Jogos Olímpicos de 2016, trabalhei na Nextel, mas eu sempre tive, em todos os momentos, alguma atividade empreendedora em paralelo. E Sim. eu tive uma startup chamada Urbami, que era um aplicativo de geolocalização, era uma rede social onde as pessoas compartilhavam informações do que acontecia na cidade, ou seja, tem uma pista interditada, e as pessoas posicionavam isso no mapa, era bem, bem legal. Cheguei Caramba, a ter interessante, cara. uma pista interditada, um alagamento, e as pessoas compartilhavam isso no mapa. E eu tinha um modelo de receita que era vender para estabelecimentos comerciais pacotes de ativações de promoções. Então, a pessoa estava ali utilizando o aplicativo É tipo a para... versão Porque freemium, assim. na verdade, não era um modelo freemium, era um modelo de publicidade, era um modelo de geração de disparos de mensagens de notificações, de push notifications, por meio de um sistema. Então, tinha um sistema em que o lojista ele colocava a loja dele no centro do mapa, ele entrava ali e tinha um círculo em volta da loja dele com um raio de atuação. Então, todos os usuários que entravam ali a 1 quilômetro de distância da loja dele, ele podia disparar uma mensagem, né? Foi um negócio que eu tive, foi a minha primeira startup. Eu cheguei a ter investidores anjos aportando nessa startup. E só que o negócio não deu certo, não foi para Sim. frente. Foi um negócio que eu cheguei a ter até investimento anjo, mas infelizmente, enquanto negócio, ele não deu certo e eu tive que fechar a empresa. Sim. E aí os próprios investidores, eles perceberam que a situação não estava andando como eles gostariam e a gente eles cancelaram o investimento e eu acabei tendo que fechar a empresa, né? Já estava com uma equipe, já estava com um escritório, então não tinha como manter esse custo sozinho e acabei fechando a empresa. E aí foi um primeiro fracasso aí que, na verdade, eu sempre falo que isso é muito importante para qualquer empreendedor, porque Certo, certo. é onde você mais aprende, né? E Verdade. aí, e aí Mas nesse só momento eu estava... te interrompendo, Flávio.
Sim. Esse aí veio de uma iniciativa própria sua ou você estava na faculdade? Qual era o seu momento que você abriu essa Foi uma startup? iniciativa própria. Eu abri essa startup quando eu tinha 1 ano de formado, eu estava trabalhando na Accenture e eu era analista na Accenture e paralelo a isso eu abri essa startup. Então eu saí da Accenture para depois de um tempo eu saí da Accenture para me dedicar full time à startup. Ah, sim, legal. Mas aí ela acabou não dando certo e eu tive que me virar Se de algum virar, né? jeito. Ou eu voltava para o mercado, ou eu tentava empreender de outra forma. Então eu comecei a trabalhar como freelancer. Eu comecei a pegar vários projetos como freelancer, correr atrás de projetos como freelancer. Eu Sim. tenho um grande amigo meu que tinha uma agência de marketing na época, e eu pedi para ele alguns projetos, e assim eu fui criando uma carteira de clientes, porque eu desenvolvia alguns. E nessa época de freelancer eu fiz um pouco de tudo na área de TI, né? Eu fiz projeto de site, eu fiz projeto de aplicativo, eu fiz sistema web, eu fiz até automatização de call center, eu fiz. Então eu fiz Ah, várias. caramba. Interessante. E foi um período também muito rico de aprendizado, porque eu tive que me virar por conta própria para conseguir minha própria carteira de clientes e, ao mesmo tempo, entregar os projetos. Então, eu cheguei a pegar vários projetos ao mesmo tempo, às vezes eu estava tocando vários projetos simultaneamente, só que eu fazia questão sempre de entregar com a máxima qualidade possível, custe o que custasse, né? Se eu custasse meu sono, eu, Acho que é eu, bem comum, né, entre os é, programadores. eu sempre corri atrás de entregar com a maior qualidade possível, porque eu entregava para os clientes e eu pedia para os clientes me indicarem para outros clientes. E assim eu fui gerando uma Gerando carteira. mais valor, né, para as outras pessoas e mais clientes, né? E além disso, eu fui criando uma carteira de clientes. Então, acabou que esse meu período como freelancer se tornou simplesmente uma transição natural para eu abrir minha empresa, que eu tenho até hoje, que é a Media Glass. A Media Glass, ela já está aí no mercado há 6 anos e meio e foi a primeira empresa do Brasil a desenvolver aplicativos para Google Glass. Caramba, E interessante, cara. eu queria criar uma coisa nova, uma coisa pioneira, e eu pesquisava muito, sempre fui muito antenado com tecnologia, as coisas que aconteciam no mercado Antes de de você tecnologia. pular para desenvolver mais essa ideia da Media Glass, você contar um pouquinho mais, é importante tocar porque, assim, a gente que, pelo menos eu ainda sou universitário, mas a gente vê muito entre os programadores esse negócio de tocar projeto paralelo, né? A gente tá na Uhum. faculdade, às vezes sai da faculdade, tá trabalhando no mercado, mas tá buscando aquela coisa a mais, sabe? Aquele plus, né? Eu acho que isso é importante para quem quer empreender, né? Pelo menos no meu caso eu faço isso também. Eu ainda tô na universidade, mas eu tô nesse buscando um pouco a mais, sabe? Aqui fora como empresa também. É só um ponto em É, comum que tem entre eu e você aí, só para demarcar, mas Existe, continua. isso é bom falar, porque existe um mito, e é bom falar que o público que está ouvindo é um público jovem, né? Existe um Sim, mito de que você precisa largar o seu emprego para empreender. Isso é mentira, isso é um grande mito. Na verdade, muito pelo contrário, né? sim, Todo mundo, para sobreviver, precisa de renda. é Então, verdade. e toda empresa no começo, ela não vai gerar renda. E via de regra, ela não vai gerar renda. E na maioria das vezes ela vai dar prejuízo. Então, existem vários mitos que a gente tem que quebrar. Primeiro é o mito de que você tem que sair do seu emprego para empreender. Não, você pode tocar em paralelo e deve tocar em paralelo, porque você tem que ter um emprego para você pagar suas contas no final do mês. Verdade. Em paralelo a isso, você toca o seu sonho, tá?
Um outro pensamento é de que a pessoa vai abrir empresa e já vai começar a faturar no momento zero e já vai. Mentira também, isso é um absurdo, isso nunca acontece em situação nenhuma. Infelizmente a mídia acaba propagando isso, você vê em vários filmes em que o Menino filme acontece do nada. parece que tudo acontece. Não, mas é que o filme tem 2 horas de duração. Então, na verdade, aquilo ali demorou anos para acontecer. Não teve nenhum sucesso da noite para o dia. Aquilo é tudo no time-lapse ali do filme, mas acontece, demora muito tempo para de fato virar uma realidade. Então, a própria Media Glass, que é a empresa que eu tenho hoje, que hoje é uma empresa que está indo bem, que a gente está crescendo bastante, foi uma empresa que nos primeiros anos eu fechei todos os anos, os primeiros anos no prejuízo. E muitas vezes a própria empresa quebrou. Então, meus casos de fracasso não foram só o Urbami. Eu tive casos de fracasso com a própria Media Glass, porque eu quebrei a Media Glass. E depois que eu retomei, aí eu fui para o mercado, trabalhei nas Olimpíadas, trabalhei na Nextel, depois é que eu retomei a Media Glass. Mas eu tive esse histórico de quebra com a própria Media Glass, que hoje é uma empresa que tá crescendo e que está dando certo. Então, é importante mostrar esse caso também. Puxa, legal, cara, tu compartilhar isso aí, porque eu também já... A minha primeira experiência, tipo, antes de eu abrir a Cyber Time Up, eu entrei na faculdade e teve um programa de startup também. E aí eu, tipo, passei um ano ali trabalhando era uma bio startup. A gente desenvolvia em laboratório um botão mesmo de camisa. Como eu faço engenharia química, né? A gente desenvolveu um botão de camisa que fosse biosustentável. E aí a gente desenvolveu e não deu também certo, sabe? Então é aquela coisa, a gente quer de uma tacada só dar certo, sabe? E nem sempre é isso, né? E uma outra experiência, né? É uma boa experiência. Tipo, você pegar esses fracassos e aprender com esses fracassos, né? Não ficar estagnado, né? Existe uma máxima que a planilha aceita tudo, né? Quando você começa uma empresa, você faz um mega planejamento, faz um planejamento estratégico ali, e você coloca na sua planilha que você vai faturar 1 milhão no primeiro ano. Só que aí depois você vê que isso não é execuível, né? Porque você leva a primeira surra do mercado. Qual que é a primeira surra do mercado? A primeira surra do mercado é você tentar vender o seu produto. Aí você vai perceber que aquilo que você pensou não era exatamente aquilo que o mercado demanda. Então, você que a gente chama de pivotar, né? No mercado de Aí startup. você desenvolve um produto bonitão que você acha que é o máximo, que você acha que você vai faturar milhões, e quando você olha, mas não era isso que eu preciso disso daqui. Então aí você começa a levar essas pancadas no mercado, né? Então existe um mindset no empreendedorismo que aqui no Brasil a gente ainda tem uma certa resistência para absorver o mindset do Vale do Silício, né? Principalmente essa questão do erro, de ver o fracasso. Aqui a gente tem muito essa resistência e a gente acaba tendo medo e tendo uma resistência muito grande ao erro e ao fracasso. Lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, é justamente o contrário. Eles falam que você não tem que ter medo do erro, pelo contrário, você tem que errar, só que você tem que errar rápido e corrigir rápido. Sim. E o que é o errar rápido, chamado fail fast? É você estar disposto a você desenvolver algo pequeno para você testar no mercado, sabendo que você tem uma grande chance de errar, e se você errar, pelo menos foi um erro pequeno, porque você fez pequeno, e aí você vai corrigir para as próximas partes, para as próximas fases. Sim. Como é que é o nome que você falou? Isso eu não sabia, cara. Eles chamam isso de fail fast, que é falhar rápido. Sim. Eu só não sabia o conceito em inglês, mas em português já estava em mente, né?
Mas é bem interessante, cara, compartilhar isso, porque a gente no Brasil tem mesmo essa cultura de estar nesse. Ah, você falhou, aí todo mundo aponta o dedo, né? Ah, você falhou. Isso é desde a escola, né? Isso. Ah, o amiguinho falhou, aí todo mundo aponta o dedo. É, Então vem essa cultura de não falhe, não falhe, mas é completamente o contrário. Você pode falhar sim, mas nunca nas mesmas coisas, né? a própria escola, ela nos desensina isso. Eu não vou falar que ela ensina, ela nos desensina isso. Por que ela nos desensina isso? Explica aí pra gente. Porque na escola tudo tem um gabarito. Sim, sim. Depois vocês podem pesquisar no YouTube algumas palestras do Murilo Gun, tá? Que ele fala muito sobre isso, sobre a questão do ensino da criatividade. O que acontece? Quando você é criança, você absorve muitas coisas que são ditas. E você aprende na escola que tudo tem um gabarito. Então, se você tem uma questão na Verdade. escola que 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 2 é igual a 4. Você não pode pensar de outro jeito. Você não pode pensar que é 2 mais 2, mas em que base numérica? Pode ser Pode ser. 4,0, né? 4,00. Você não pode dar uma resposta diferente daquela, né? E é isso, o que isso faz? Isso te limita a sua criatividade, porque você começa a pensar que tudo tem uma única resposta apenas, tudo tem apenas uma solução. Então você acaba não pensando em outras soluções alternativas. Então, Isso é verdade. essa questão do gabarito que a escola prega acaba atrapalhando muito quando a gente chega na vida adulta, porque a gente aprendeu desde criança que tudo tem um gabarito. Isso é verdade. Agora, continuando ainda em criança, né? Já que você puxou a bola aí, de onde é que veio essa virada de chave que você falou que veio do mundo da pintura, né? Onde é que você bateu assim na cabeça e falou, é tecnologia, sabe? Na pintura tem tecnologia também, mas como é que você virou essa chave? É programação. É isso que eu quero. Um pouco antes de eu fazer a faculdade, eu queria fazer faculdade de desenho industrial. Ah, Tá? caraca. Eu queria fazer Desenho faculdade de desenho industrial. industrial. Eu não conheço nada de desenho industrial, só pra. Mas eu sempre gostei de inovação e de tecnologia. E quando quando eu estava produzindo a minha revistinha lá, eu me envolvi muito com o processo de produção gráfico mesmo, de pegar, editar no computador e etc. E eu sempre achei que computação tivesse muito a ver com essa coisa de mexer no computador, tá? E Sim, aí sim. eu fui me voltando muito para a tecnologia e para a inovação. No fundo, eu sempre quis criar alguma coisa nova, tá? E isso não era necessariamente com o desenho. O desenho, eu sempre vi o desenho como um hobby. Mas, para mim, profissionalmente, eu sempre quis criar alguma coisa e entregar alguma coisa para o mundo. Você E era um cara muito criativo, assim, durante a infância e tal? eu diria que sim. E onde eu vi que eu poderia deixar essa criatividade fluir mais e poder de fato entregar alguma coisa para a sociedade era com tecnologia, porque era um mercado que estava obviamente crescendo muito e era um mercado em que acabou se tornando o mercado mais fácil que tem para você empreender, né? Eu não tinha exatamente essa visão tão estruturada na época, mas eu tinha uma percepção de que se eu quisesse criar alguma coisa era o melhor lugar para se estar. Ah, entendi. No caso, a tecnologia iria abrir as portas. Você via um pouco mais de amplitude em relação ao mercado, à visão de mundo, do que o próprio desenho. Foi o que eu entendi que a sua fala. Exatamente, exatamente. Entendi. Agora, e esse pulo do gato para empreender? Foi justamente mostrar para as pessoas, alcançar mais pessoas?
como é que você pulou da tecnologia? Ah, eu não quero ser um mero analista ou trabalhar só como um freelancer. Eu quero um pouquinho mais, eu quero mostrar mais, eu quero empreender, né? Ah, Empreender é isso, né? Você sim. mostrar um pouco mais para o mundo, ajudar, né? Alcançar mais pessoas. Eu já entrei na faculdade com a consciência de que eu queria ter um, criar meus próprios projetos. Tá? Eu queria abrir uma empresa, eu tinha isso em mente. Sim, Desde, sim. desde criança, desde criança não, mas desde muito jovem. Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha a ideia de que eu queria criar os meus próprios projetos. E aí, quando eu vi no primeiro, lá no Open House da faculdade, no primeiro dia da faculdade, a palestra sobre empresa júnior, eu fiquei maravilhado. E Sim, aí sim. eu vi, e, bom, isso aqui eu tenho que estar aqui, isso aqui é uma grande oportunidade para eu, de fato, desenvolver esse lado que eu quero de abrir uma empresa. Porque entrando na faculdade com 18 anos, eu não tinha a menor noção do que é abrir uma empresa. Quando você abre uma empresa, você tem que saber de contabilidade, de finanças, de marketing, de RH, você tem que ter uma noção geral, gerenciamento de projetos, você tem que ter uma noção geral de Visão tudo. geral, né, de tudo. E eu não tinha a menor ideia. Então, eu vi na empresa Júnior uma grande oportunidade de eu desenvolver esse lado e aprender sobre esses conceitos. E aí eu entrei na empresa Júnior e foi a melhor experiência que eu tive durante a faculdade. Sim, tá aí outro ponto em comum entre nós, porque foi justamente isso. Comigo foi logo no início mesmo, cara. Tipo, eu entrei na faculdade e já tinha um projeto de startup. Eu falei, cara, eu sempre quis empreender. Assim, a minha experiência com empreendimento, com empreender, era desde muito novo, sabe? Tipo, em casa eu buscava sempre arranjar, alcançar o meu próprio dinheiro, sabe? Não depender dos meus pais com a mesada e tudo mais. E logo que eu entrei na faculdade, teve esse projeto de startup, que não deu muito certo depois, e me deu esse pontapé, sabe? Vai, aprende aí o que você tem que aprender, sabe? E eu não tinha nem começado o semestre, pra ter noção. É uma coisa bem louca, né? Você faz faculdade no Senai, né? Isso, tô fazendo no Senai. Mas essa iniciativa da startup foi no Senai? Foi sim, lá dentro mesmo. Legal. Foi em parceria com o Sebrae, Firjan e outros doutores, pós-doutorados, investidores também vieram assistir a gente, Sim. executivos também. Então é uma coisa assim bem interessante, porque eles deram oportunidade tanto para quem já estava dentro da faculdade, quanto para quem estava entrando e para quem já saiu, sabe? Então meio que uniu, sabe? A equipe era formada de 6 pessoas, então a gente não era só pessoas cruas, como eu, né, no caso. Eu entrei como uma pessoa mais crua. Mas tinham pessoas que já estavam no mercado e a orientação de professores também ajudou a gente fazer esse mix, né? E explorar um pouquinho mais a prática mesmo. Isso ajudou bastante para eu desenvolver essa maturidade, né? Enquanto estudante, como enquanto empreendedor também. Porque no início, para mim, era coisa acadêmica, né? Não sei se para você, você falou que tinha essa coisa de empreendimento, mas eu tinha dentro de mim, mas não era tão aceso. A minha visão de empreendimento era bem básica. Eu queria mesmo academia, doutorado, pós-doutorado. Não sei se com você Uhum. foi a mesma coisa. Foi assim? Pode puxar até Ah, para depois professor, né? Puxar um pouquinho mais esse seu lado. Me é, conta aí, eu, Flávio. eu, eu tinha uma visão um pouco difusa disso, porque eu queria um pouco de tudo. Na verdade, o que eu mais queria sempre foi empreender, tá? Mas eu queria, em paralelo a empreender, também atuar um pouco na academia e atuar como professor, tá? É, depois da graduação, eu fiz mestrado. Então, eu Ah, tirei sim. minha titulação de mestre e, com isso, eu pude me tornar professor. Tá? E eu fui professor, eu fui efetivamente professor no Instituto Infinet. Então, lá eu Sim, eu lecionei, vi, eu vi. Eu cheguei a eu, estudar lá, cara, inclusive. você Sabia ia disso? estudar lá, podia ter sido meu aluno. E você, de fato, foi meu
aluno depois, mas você podia ter sido meu aluno no Infinet também. E aí, no Infinet eu ministrei algumas aulas de algumas disciplinas relacionadas com Android. A maior parte das minhas disciplinas foram na área de Android, mas também ministrei uma disciplina de análise de negócios e ministrei algumas disciplinas com a parte de front-end, então HTML, etc. E depois eu fui professor lá na Crescere, onde eu fui seu professor. Ah, certo. Cara, na Infinet eu tive uma experiência bem breve, tipo, passei só um semestre lá e foi com engenharia da computação. Não foi nem com... Assim, foi bem básico mesmo, porque eu tava meio que perdido nesse mundo de... Sabe quando você quer escolher a faculdade e não sabe muito bem? Não sei se você teve essa experiência, tá? Mas a gente, quando tá um pouco mais novo, a gente vai experimentando, né, para ver o que a gente quer, né, realmente tocar a nossa vida. Aí eu passei 6 meses lá, depois eu troquei para engenharia química. Eu também programo e meu TCC tem tudo a ver, sabe? Parece uma loucura, mas tem a ver. Então, eu tenho essa curiosidade, né? Por que você faz engenharia química, né? Por que você resolveu aprender programação? Então, foi justamente pela amplitude da área, porque das engenharias eu enxerguei que a engenharia química ela abrange mais áreas de engenharia, sabe? Áreas do conhecimento tanto básico quanto de visão de mundo como engenheiro. Eu vi que a engenharia da computação se limitava à computação. A engenharia química eu poderia aprender programação e poderia aprender a química, que eu era muito atrelado também, gostava demais da química. Na computação eu falei, cara, eu gosto de química, eu preciso de química, eu preciso ter essa visão mais geral, sabe? E aí que eu fui caminhando, sabe? Eu tentei, por um bom tempo, eu pensei, como é que eu vou unir empreendimento, engenharia química e programação, sabe? E aí que surgiu essa ideia da docência, né? Da questão do professor em sala de aula. Mas antes da gente tocar nisso, me conta um pouquinho mais de você, Flávio. Sobre, assim, como é que é você quando estava enquanto mestre, como é que você tocava os estudos e essa questão de estar no mercado empreendendo e também estar assim buscando para a família o sustento, e a gente sabe como é que é a questão do Brasil em relação a isso. Me conta aí um pouco da sua rotina. Era pesada? Era punk? Porque para mim é muito punk isso. Minha rotina sempre foi pesada, né? Porque eu sempre conciliei muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Houveram várias fases na minha vida, né? Houveram fases em que teve uma fase que eu estava mais focado como freelancer, né? Que foi na época que eu que eu abri a Media Glass. Mas nessa fase foi uma transição natural, porque como eu estava atuando como freelancer de desenvolvimento e já tinha uma carteira de clientes, já tinha modelo de proposta, template, já tinha criado template de planilha e de tudo, foi relativamente fácil virar a chave de freelancer para a empresa, porque eu simplesmente peguei todo o material que eu tinha como freelancer e transformei isso numa empresa e abri um CNPJ. E aí, eu abri um CNPJ como uma empresa de desenvolvimento e continuei trabalhando como freelancer, porém, só que emitindo nota como empresa informal. Só que, adicionalmente a isso, eu me posicionei como uma empresa que desenvolve aplicativos para Google Glass. Então, no fundo, eu comecei a Media Glass como uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, de qualquer coisa, mas que tinha como carro-chefe o desenvolvimento de aplicativos para Google Glass. Essa foi a virada de chave para eu transformar o meu trabalho como freelancer na Media Glass, né, na empresa que eu tenho hoje. E
comecei a pegar, fiz uma pesquisa de mercado sobre aplicações de Google Glass, de Smart Glass, de realidade aumentada. Isso ainda tinha muito pouco, estava muito incipiente, estava muito embrionário. Na verdade, eu diria que hoje ainda está embrionário. Eu porque vejo muito isso. Era uma tecnologia muito nova. E a gente está falando aí de 2015, que foi quando eu comecei a Media Glass. Então, quase ninguém tinha ouvido falar sobre isso. Então, eu pesquisei, fiz uma grande pesquisa de mercado, criei um PPT, uma apresentação, comprei um Google Glass para testar e etc. Coloquei algumas aplicações de demo e fui na cara e na coragem apresentar para executivos. E aí eu fui apresentar para executivos, até na época eu fiz uma parceria com um representante comercial, que depois ele acabou me dando bypass, mas isso daí é outra história. Mas esse cara, acontece, né, cara? Ele tinha alguns contatos e ele... Sim, network, né? E ele me colocou na frente de alguns executivos e me levou em algumas empresas para eu apresentar. E eu apresentei para diversas empresas de várias áreas, desde varejo até óleo e gás, energia, logística, áreas diversas. Apresentei sobre tecnologias para Google Glass, para Smart Glass e o que era possível fazer. E aí todo mundo achava um barato, né? Todo mundo achava incrível. Pegava o Google Glass, queria tirar foto, tirava selfie. Aí depois eu ia ver no LinkedIn, a foto do cara virava aquela foto. Todo mundo... Sério, cara? Todo mundo achava o máximo, achava incrível. Achava o máximo, mas vender que é bom nada, nem um contrato que é bom nada, né? Todo mundo achava maravilhoso, incrível, mas as pessoas achavam aquilo muito à frente do seu tempo. Então, sempre tinha aquela coisa, não, mas a gente está com prioridade de automatizar algumas coisas aqui que a gente não está... As empresas não estavam com nível de maturidade para aquilo. O receio do novo, né? E eu percebi que eu estava pensando à frente do meu próprio tempo. E isso parece bom, mas isso, na verdade, é ruim, porque eu não estava conseguindo vender. Isso estava me bloqueando, me impedindo de vender, me impedindo de conseguir contratos. Então, eu tive que manter a empresa, a empresa que era para ser uma empresa de aplicativos para Google Glass, tive que manter a empresa desenvolvendo aplicativo mobile, para celular, desenvolvendo qualquer coisa. Mas com a ideia em mente de que aquilo, em algum momento, iria... E sempre apresentando, sempre fazendo apresentações, sempre fazendo POC, projeto piloto. Mas, mesmo assim, não consegui vender nada relativo a Smart Glass, de fato. E eu tive que fechar a empresa quebrou. Tá? As contas não fecharam, a empresa quebrou. E foi aí que eu fui para o mercado e fui buscar emprego, e eu consegui emprego nos Jogos Olímpicos de Rio 2016, como analista de TI, para desenvolver um aplicativo. E depois dessa experiência nos Jogos Olímpicos, eu consegui um emprego em São Paulo, na Nextel, onde eu me tornei Product Owner de um grande projeto lá na Nextel, que era um projeto chamado Meu Nextel. É um aplicativo de self-service da Nextel. E eu me tornei um Product Owner, um consultor digital, um Product Owner naquele projeto, que era um grande projeto de transformação. A Nextel estava passando por uma grande transformação digital e eu me tornei Product Owner de um dos principais projetos. E a Nextel estava com dois projetos. Um era o Meu Nextel e o Nextel Rap. E eu virei Product Owner do Meu Nextel e fiquei encarregado de liderar uma equipe de 40 pessoas. Caramba. Onde tinha desde pessoas da própria Nextel, como pessoas também de fornecedores. Não era só TI, então. Eram outras pessoas também, inclusive. Não, era só TI, era só desenvolvimento, mas era pessoas de contratados, de fornecedores contratados e também da própria Nextel. Então, aí eu
tive que liderar essa equipe, comandar esse projeto. Foi um grande desafio, foi uma grande experiência, aprendi muito sobre transformação digital, aprendi sobre o mercado de telecom, Cara, aprendi muito muita coisa. maneiro. Show. Estava tentando mais ou menos retomar a Media Glass em paralelo, mas era muito difícil, porque eu trabalhava muito na Nextel. Então, tinha dias que eu saía de madrugada. Então, eu não tinha horário, porque eu era cargo de confiança, então não tinha horário para sair. Então, só que mesmo acontecendo isso, teve eu acabei fechando um projeto para a Media Glass à distância. Caramba. Porque eu estava ainda. Você estava tocando a Media Glass ainda, mas não tinha tanto Tocando, tempo, né? não É tinha isso? muito tempo para tocar, mas eu estava tocando, mas eu recebi e-mails, etc. E eu acabei fechando à distância um projeto que era um projeto que eu tinha começado a negociar antes de eu entrar para a Nextel. E as coisas com empresas grandes, as negociações demoram muito. Então acabou saindo um projeto, que foi um projeto de aplicativo para Smart Glass para a ArcelorMittal, que é uma grande siderúrgica, né? Uma grande empresa de siderurgia. Eles têm uma planta no Espírito Santo. Caramba. Então, É de química? Tem a ver com química? é uma grande siderúrgica, é uma multinacional de siderurgia. Eles têm uma planta no Espírito Santo e eu fechei um projeto para eles, um projetinho, pô, foi praticamente o primeiro. Não digo que foi o primeiro projeto de Smart Glass da Media Glass, porque no ano anterior eu já tinha feito um para Google Glass, para uma empresa de odontologia. Isso foi tipo o segundo grande projeto, é isso que você está querendo? Eu diria que foi o segundo projeto de Smart Glass da Media Glass e o primeiro para uma grande empresa. Ah, sim. E aí, isso foi interessante, porque pouco tempo depois, eu acabei sendo demitido da Nextel, né? Eles tiveram um corte lá de orçamento e eles acabaram demitindo todo mundo que estava no nível de coordenação, todos os coordenadores. Sim, e aí eles passaram a colocar os analistas reportando direto para os gerentes. Então eu fui demitido e só que conciliou num momento relativamente bom, porque no momento que eu fui demitido, estavam surgindo algumas oportunidades para a Media Glass. Ah, sim. Meio que te aliviou para poder... Porque eu deixei o site no ar, eu deixei a rede social, eu deixei tudo. Eu não interagia muito, não trabalhava de fato para a Media Glass, mas eu deixei tudo lá. E surgiram algumas oportunidades. Então, eu estava tocando esse projeto assim que eu fui demitido da Nextel, eu estava ainda tocando o projeto para a ArcelorMittal e surgiu também um contrato para a Enel. Enel, empresa de energia, né? Sim, sim. Então, aconteceram algumas coisas nessa época. Cara, antes de tu continuar aí, só puxando uma da gaveta, né? Quando você participou desse projeto de TI dos Jogos Olímpicos, foi um aplicativo, é isso? Eu trabalhava na parte de comida, na parte de credenciamento eu trabalhava na parte de credenciamento de funcionários da área de alimentação. Sistemas, então. E eu tive que criar um aplicativo para tablet para fazer o credenciamento desses funcionários. Tá. Eu tô perguntando isso porque eu tive uma professora de engenharia química do IME, que ela também trabalhou nos Jogos Olímpicos, se chama Clara, não sei se tu conhece. Não. Ela lá do IME e, tipo, ela falou que tava desenvolvendo também. Tinha muita gente lá, e eu era subcontratado, porque eu era terceiro de uma outra empresa. Eu era terceiro de uma empresa chamada Manpower. Mas eu acho que era um pouquinho antes, foi, eu acho que em 2014, que ela dava aula pra gente e aí ela falou que tava com um aplicativo, desenvolvendo um aplicativo.
Eu achei bem interessante, eu pensei que tinha algum vínculo, né? Que a Então, gente de TI, né, não é tão grande, né? Alguns projetos, né? Mas tem projetos é, que eu não dá para costumo conhecer todo mundo. muito pequeno, porque, na verdade, na área de TI, apesar de ser uma área muito ampla, todo mundo se conhece, né? Você acaba vendo a pessoa no LinkedIn, pô, você conhece fulano. Então, é muito interessante. E principalmente quando a gente se posiciona assim como CEO, fulano, pô, que nem na aula, durante a aula eu perguntei, pô, tu conhece o Diego Cidade? Aí tu falou, não, conheço. É esse garoto ali e tal. Eu falei, pô, estudou comigo. Aí, mundo pequeno, né, cara? A gente vê que, mesmo não sendo assim tanto TI, mas ele tem um site no ar e Ele, tal. ele é top voice do LinkedIn, né? Sim, sim. Tem isso também. Aí dá um pouco mais de. Ele estudou comigo, inclusive, na turma militar. Que interessante. Estudou comigo em turma militar e era bem esforçado, inclusive. Excepcional, cara. Cara, gente fina. Já tive com ele presencialmente também. Gente fina. As ideias dele em sala de aula, tipo, expandiu muito em relação a pensamento de cabeça, né? O nosso mindset vai mudando muito, né, ao longo do tempo. Principalmente se a gente vem de um modelo mercado só, né? A gente, quando vai empreender, a gente tem que desenvolver várias habilidades. Ele era um cara, a ideia em sala de aula mais oratória e tal. E a gente, é legal, né, ver o desenvolvimento das habilidades em si. A questão de mudança de mindset é um ponto muito importante, porque a gente tem que estar sempre aberto a se desconstruir. Falou Porque, tudo agora. mas é porque a gente É um Lego, né, cara? A gente tira uma peça, vai botando outra. a gente aprende desde criança vários conceitos, tá? A gente aprende várias coisas que a gente ouve dos nossos pais, que a gente ouve de professores. E não é que essas coisas estejam erradas, mas muitas dessas coisas se aplicavam no passado e não se aplicam mais hoje. Não fazem Sim, mais sim. sentido para o mundo de hoje. Porque o mundo muda o tempo todo, o mundo está em constante evolução, em constante movimento. Então, o seu mindset ele tem que acompanhar isso também. E aí vem um pouco de humildade para você ver que você tem que estar aberto a mudar de opinião, mudar de forma de pensar, mudar de mindset, desconstruir mesmo paradigmas. Sim, sim. Isso é bem importante, cara. Porque a gente tá. Todo dia é um Johnny novo, é um Jonathan novo. Todo dia é um Flávio novo que a gente desconstrói e constrói ao mesmo tempo. Que é importante na caminhada do empreendedor, é super normal isso, né? Principalmente quando você vai expandindo o seu negócio. Eu não tive só oportunidade de estar em startup, mas tive oportunidade também de abrir empresa, assim, não só startup, porque você vai vendo que você está aprendendo, você precisa aprender mais rápido, né? Às vezes, muitas das vezes, porque você está à frente do negócio e não parar, né, de aprender. Esse é o mindset, errar, mas nunca nas mesmas coisas e tocar para frente, né? É isso aí. Então a gente está encaminhando para o final, né? Mas eu quero saber de você porque a nossa você falou em inovação e isso não é, eu vejo agora com a fábrica de startups, com essa coisa de inovação e algumas outras iniciativas. Mas há pouco tempo não era tão comum e ainda não é tão explosivo. Mas está em alta ainda esse movimento de empreendedorismo. Mas o que eu quero dizer é sobre inovação, porque a nossa, assim, eu vou te contar um pouco e te perguntar depois. A nossa empresa de tecnologia, eu vi que existe um movimento no design chamado motion design. Não sei se tu já ouviu falar, que é colocar vida
no design. Aquelas fotos que se mexem mais, eu até postei no LinkedIn, vídeos que se mexem mais, as pessoas se atraem por conta disso também. O marketing também está se movimentando para essa coisa do motion design. Design em movimento, falando em português claro. E a nossa empresa viu que é interessante desenvolver sites e aplicativos mais dinâmicos, sabe? Com essa pegada mais de movimento. É algo... Quando você põe o pé na inovação, sabe? Que você falou que... Cara, como é que eu vou desenvolver a venda e tudo mais? E eu queria saber de você sobre a inovação, sabe? Como é que era no início inovando e como é que é esse sentimento de eu sou o primeiro a estar nesse ramo, sabe? Eu acho que é bem interessante tu compartilhar, não só com a minha empresa, mas com jovens que querem começar a empreender, não inventando a roda, mas a partir da roda você inventar um pouquinho mais, sabe? Dar uma pitada de sal e a partir disso você inovar, sabe? Como é que é teu sentimento em relação a eu sou o primeiro ou eu sou um dos primeiros no Brasil? No caso, você falou é o primeiro no Brasil. Como é que é teu sentimento em relação a isso? Não, só importante corrigir. Não, eu não fui o primeiro Sim, sim. a primeira empresa de realidade aumentada virtual do Brasil, não, já tinha outras. Sim. Mas o primeiro a focar em aplicativos para Google Glass, isso sim. Mas Sim. sempre quando você é pioneiro em alguma coisa, é importante. Isso tem dois lados, né? A famosa faca de dois gumes, né? Isso tem um lado de que ao mesmo passo que você tem uma relevância pelo fato de você estar sendo pioneiro e você vai ser um destaque. Se você pensar em buscadores como o Google, por exemplo, você vai naturalmente se destacar para aqueles termos de busca. Sim, Mas sim. um outro lado é que o fato de você ser o primeiro te leva a você abrir o mercado, porque você não, se você é o primeiro em algum mercado é porque não tem demanda ainda para aquele mercado. Se não tem oferta, Exatamente. é porque não tem demanda ainda para aquele mercado. Então você tem que desbravar aquilo. A famosa aquele matagal que você vai ter que abrir tudo na faca manualmente no braço. Então é muito difícil. Então, eu achava, e aí vem mais aquela ilusão do empreendedorismo no começo, né? Eu achava que, como eu era uma das primeiras empresas de aplicativo para Google Glass, que eu ia ficar milionário rapidinho, que eu ia vender isso aí como água, porque eu ia. Sim, sim. Sou o Todos os primeiro, projetos. né? Sou inovador e vou vender. Todos os projetos que aparecessem de Google Glass iam vir para mim, porque eu era uma das primeiras empresas. Mas isso que foi o meu engano. Nos primeiros anos, eu não consegui praticamente vender aplicativo para Google Glass, porque o fato de ter poucas empresas ofertando, acabava que a tecnologia ficava pouco conhecida. E por conta disso, as empresas não se interessavam. Então, eu acabei não conseguindo vender. E o mais curioso é que a Media Glass começou a crescer quando o mercado de realidade aumentada e virtual começou a crescer. Então, ela começou a crescer quando eu comecei a ter concorrente. Eu só comecei a crescer quando eu comecei a ter concorrente. Isso parece um contrassenso, mas não é. Isso mostra que aquele mercado cresceu e, por conta disso, as empresas começaram a enxergar essa demanda. Caramba, cara. Então, Interessante. a Media Glass começou a crescer em 2019. Em 2019, a gente teve alguns projetos interessantes. Foi na época que a gente estava participando também da fábrica de startups. Sim, A sim. gente estava participando de um programa de aceleração lá na fábrica de startups junto com a Aliança Sonai e para soluções de shopping, usando realidade virtual. E desde então a gente tem crescido muito. A própria pandemia, é até curioso dizer isso, né, que é uma situação tão triste em que pessoas estão perdendo a vida e tal, mas do ponto de vista financeiro, econômico,
algumas empresas, algumas poucas empresas se beneficiaram. Sim, E a isso é área verdade. o mercado de realidade virtual e realidade aumentada foi um deles. É crise para alguns, né? E na crise o dinheiro ele não some, né? Costumo falar que ele troca de mãos só. No caso, o Exato. digital ele tá dominando, né? A própria pandemia, infelizmente, quebrou alguns negócios, mas o dinheiro tá trocando de mãos, né? A galera, o digital veio para ficar e foi essa mensagem também, uma das mensagens que a própria essa quarentena e pandemia eu tenho refletido sobre isso e foi isso, né? O digital veio para ficar e não tem volta, sabe? Aquela coisa de vamos voltar a fazer o fogo, não dá, sabe? E é isso, sabe, cara? Foi muito bacana esse bate-papo porque abriu o meu leque de toda a conversa, né? Tem isso, mas em especial Flávio França e eu pude ter essa oportunidade, né, e esse privilégio de, você falou que teve a honra, né, de estar abrindo o Cybercast, né, eu botei até o nome, vai lançar ainda no Instagram, e ter essa oportunidade de aprender um pouquinho mais desse mundo de empreendedorismo, de startups, que é importante para mim, é importante para os jovens de hoje em dia, e além disso, né, eu quero deixar uma perguntinha final, a cereja do bolo. O que você tem a falar, Flávio? E uma palavra, uma frase para os jovens que 18 a 35 anos ou tem mais, mas o meu público em geral tem isso, 18 a 35, para quem quer empreender, para quem quer desbravar, sabe, novos mundos, nesse ramo de tecnologia, o que você tem a dizer para essa galera? Tipo, pode ser uma frase, pode ser uma palavra. O que você tem a dizer aí para a gente fechar, botar a cereja no bolo? Essa pergunta é muito difícil, porque na verdade Tem eu várias tenho, coisas, né, que a gente pode falar. eu tenho a dizer muitas coisas, mas na verdade eu posso não dizer nada. Verdade. Exato, porque empreender é uma coisa que só você sentindo na pele mesmo. Só você sentindo na pele mesmo para você saber o que é. É muito difícil empreender no Brasil, muito difícil. É muito difícil porque a gente praticamente nada contra a maré. A gente a gente é como um peixe fora d'água. A gente pensa de forma diferente da maioria das pessoas, né? As pessoas estão pensando de um jeito, vem aquela enxurrada de gente, aquela a manada de gente pensando de um jeito e você está tentando ir contra, você está tentando nadar contra a corrente. Então, Uma coragem, né, cara? Que a gente às vezes você se desbrava. sente contrário por causa disso. Mas é sempre bom você ter em mente que uh, a primeira ideia que você tiver na sua cabeça provavelmente não vai ser aquela que você vai executar, porque você tem que pegar e você tem que testar no mercado, tem que ter sempre em mente faturar desde o V0, como você vai fazer para faturar, para monetizar. Isso é a coisa mais importante. Você tem que pensar desde o começo como você vai monetizar, como você como você vai monetizar vai estar ligado a como você gera valor para o seu cliente. Tá? Sim, Isso sim. não tem como você dissociar as duas coisas. Uma coisa é você. As duas coisas estão ligadas. É você monetizar e você gerar valor para o cliente. Se você gera valor para o cliente, você vai conseguir monetizar. Então, isso você tem que ter em mente. E ter muita resiliência, porque você vai apanhar bastante. Nesse momento, é sempre bom você ter perto de você as pessoas que te amam, que te apoiam. Então, por exemplo, minha esposa me apoia bastante. Então, as pessoas que estão perto de você, porque o começo é muito difícil, né? Depois que você começa a desbravar, acaba para você manter, acaba sendo mais natural. Não quer dizer que fica fácil, tá? Não Sim, fica sim. fácil.
Mas especialmente essa inércia inicial, esse V0, esse sair, criar alguma coisa do zero, do nada, isso é a parte mais difícil. Entendi. E é isso. Show. Pessoal, eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram desse podcast, eu queria pedir para vocês acessarem o Instagram da Media Glass Oficial, @MediaGlassOficial. E também queria deixar um recado aqui. Se você é desenvolvedor Android, a gente está com uma vaga em aberto. Então, para você, se você quiser vir trabalhar com a gente desenvolve aplicativos para Smart Glass, aplicativos com realidade aumentada, Tour Virtual 360, experiências em realidade virtual. Então, é muito interessante trabalhar com a gente. A gente está atendendo grandes empresas, trabalho remoto, ambiente super descontraído. Então, a gente está com uma vaga para desenvolvedor Android. Então, se você é desenvolvedor Android, considere se candidatar. Depois o Johnny pode passar o link do LinkedIn, da vaga no LinkedIn, tá bom? Claro, será um prazer, Flávio. Esse foi mais um Cybercast. Não perca, toda semana a gente traz jovens que estão focados tanto na tecnologia, em especial futuro, programação e empreendedorismo. Então, fique ligado que teremos os próximos capítulos nas próximas semanas. Lembrando, toda semana tem um Cybercast. Para quem não conhece, segue lá no Instagram @CyberTimeUp com YCyber e também Johnny Peixoto com Y. Valeu? Somos mais que cyber, somos Cybertime Up. Huh.